Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais eletrizantes e dramáticas do mundo dos negócios no Brasil. Imagine um império tão gigantesco, tão poderoso, que dominou o varejo por décadas, conquistando corações e lares em cada esquina. Mas como um colosso que parecia indestrutível, a Mesbla enfrentou uma tempestade avassaladora, cheia de segredos obscuros, crises internas devastadoras e decisões que selaram seu destino. Neste vídeo, você vai descobrir os bastidores dessa montanha-russa de sucesso e queda, revelando fatos que vão explodir sua mente e mudar para sempre a forma como você enxerga o varejo brasileiro. Está pronto para conhecer o auge e o abismo da Mesbla? Então fique comigo até o final, porque essa é uma história que ninguém contou para você. A Mesbla não foi apenas uma loja. Ela foi, para gerações de brasileiros, um universo de sonhos, uma fábrica de desejos e uma força imensa que moldou o varejo do Brasil por quase um século. A história dessa gigante é, acima de tudo, a epopeia de um país que se modernizava, se transformava e, ao mesmo tempo, enfrentava as próprias contradições. Tudo começou em 1912, numa São Paulo ainda em ebulição, com a chegada de imigrantes europeus que buscavam oportunidades na terra do futuro. Mesbla nasceu das mãos de um jovem empreendedor, um visionário que enxergou no comércio de tecidos e roupas a chance de criar algo nunca antes visto no Brasil. Era uma época em que o comércio brasileiro ainda engatinhava, espalhado em pequenos negócios familiares, sem grandes redes ou consolidações. A Mesbla, então, chegou como uma lufada de ar fresco, pronta para revolucionar o jeito de vender e comprar. Nos primeiros anos, a empresa foi crescendo com uma força quase descomunal, alimentada por uma estratégia ousada e um apetite voraz por expansão. A ideia era simples, mas revolucionária: oferecer ao público uma enorme variedade de produtos em um único lugar, com preços acessíveis e atendimento de qualidade. A Mesbla se transformou rapidamente em sinônimo de confiança e modernidade, abrindo lojas em pontos estratégicos das cidades brasileiras e conquistando clientes que encontravam ali muito mais do que mercadorias, encontravam um símbolo de progresso. Na década de 1950, a Mesbla era uma potência colossal. Suas vitrines brilhavam nas principais avenidas, atraindo multidões que viam ali uma promessa de futuro, de consumo e de sonhos realizados. Foi nesse período que a Mesbla alcançou o ápice da sua influência, tornando-se um verdadeiro império do varejo. Ela não vendia apenas produtos, vendia status, vendia a sensação de pertencer a um mundo em transformação. Sua publicidade bombava nos jornais e rádios, seus catálogos eram folheados ansiosamente em milhões de lares e suas promoções viravam eventos nacionais. Mas o tempo tem uma forma implacável de testar até os maiores titãs, e a Mesbla não seria exceção. A partir dos anos 70 e 80, mudanças profundas começaram a abalar os alicerces da empresa. O Brasil passava por transformações econômicas e sociais turbulentas, inflação galopante, abertura do mercado, surgimento de concorrentes ferozes. Enquanto isso, dentro da Mesbla, sinais de fraqueza começavam a se manifestar. Problemas de gestão, decisões equivocadas e uma burocracia sufocante engessavam a empresa, tornando-a incapaz de acompanhar a velocidade e a inovação dos novos tempos. A crise que parecia distante tornou-se inevitável. Dívidas monstruosas, estoque parado e uma clientela cada vez mais exigente e impaciente foram dilacerando a Mesbla por dentro. Os anúncios que antes enchiam páginas de jornais dando a sensação de sucesso passaram a refletir angústia e desespero. A falência não foi apenas uma notícia, foi um terremoto que sacudiu o Brasil, deixando um legado de lições duras sobre o que acontece quando um gigante perde o ritmo da evolução. Mas a história da Mesbla não termina no colapso. Ela permanece viva na memória afetiva dos brasileiros, nas histórias contadas pelos que viveram sua era de ouro, nas marcas que deixaram na cultura e no comércio. A Mesbla foi uma lição, um símbolo do poder e da fragilidade das grandes corporações, e um convite permanente a olhar para o futuro com coragem e humildade. Foi o gigante que caiu, mas cujo eco ainda ressoa forte, lembrando a todos que até as maiores forças da economia podem ser vencidas pela falta de adaptação e pela arrogância do passado. A década de 1910 foi o ponto de partida para a Mesbla, mas seu crescimento explosivo só ganharia força nas décadas seguintes, acompanhando o ritmo frenético da industrialização e urbanização do Brasil. Naquele tempo, São Paulo fervilhava como nunca, recebendo uma enxurrada de imigrantes italianos, espanhóis, alemães e judeus, todos em busca de um sonho comum: prosperidade. Entre eles, os fundadores da Mesbla, homens visionários, com um faro afiado para negócios e um talento imenso para entender o consumidor brasileiro. O nome Mesbla veio da fusão de duas palavras, mestre e blanco, uma homenagem aos fundadores, cujos sobrenomes carregavam essas raízes. Essa marca não era só um nome, era uma promessa de excelência, de produtos de qualidade e, acima de tudo, de confiança.
Eles abriram as portas da primeira loja com um estoque enxuto, mas a determinação era gigante. A Mesbla foi crescendo, como um imenso e voraz organismo, absorvendo novos mercados, ampliando seu leque de mercadorias e encantando clientes com um atendimento que parecia feito sob medida para cada um. Nas décadas de 1930 e 1940, a empresa se consolidou como uma das maiores redes varejistas do Brasil. Era muito mais do que uma simples loja. A Mesbla era um destino. Famílias inteiras passavam horas caminhando por seus corredores amplos, folheando catálogos e fazendo planos para o futuro. E o futuro parecia promissor. A empresa abraçava a modernidade com uma ousadia quase inconsequente, instalava lojas imensas em pontos estratégicos, lançava campanhas publicitárias que incendiavam a imaginação popular e se destacava por oferecer de tudo, desde roupas, tecidos e utensílios domésticos até eletrodomésticos e móveis. Imagine uma época em que ir à Mesbla era quase uma festa. Um evento social onde as vitrines brilhavam com novidades, as promoções davam esperança e as filas indicavam o sucesso estrondoso da marca. A Mesbla era sinônimo de qualidade e variedade, um verdadeiro gigante do varejo brasileiro que crescia com a força de um furacão. Mas, como todo furacão, essa força descomunal traria também um rastro de desafios. A partir da metade do século XX, o Brasil passou por mudanças que afetaram profundamente o cenário econômico e social. O país se industrializava a passos largos, mas a inflação galopante começava a corroer os salários e o poder de compra da população. A concorrência aumentava, com a entrada de novas redes e o avanço dos supermercados, que ofereciam um modelo de negócio mais ágil e barato. Nesse cenário, a Mesbla, que até então dominava o mercado com folga, começava a sentir os ventos contrários. Os anos 70 e 80 foram cruciais para a Mesbla, um período de transição que expôs as fragilidades escondidas sob a aparência robusta do império varejista. A empresa crescia em tamanho, mas perdia a eficiência. A burocracia, que antes era um mecanismo para controlar a expansão, tornou-se uma armadilha que emperrava decisões e sufocava a inovação. A gestão, presa a velhos paradigmas, falhava em enxergar as mudanças rápidas do mercado, subestimando concorrentes e, pior ainda, ignorando os novos hábitos do consumidor brasileiro. Os efeitos começaram a ser devastadores, os estoques acumulavam-se sem giro, as dívidas aumentavam sem controle, as lojas, antes vibrantes, começaram a perder clientes. A Mesbla, que um dia foi sinônimo de sonho e prosperidade, agora era um gigante cansado, arrastando-se em um cenário que exigia velocidade, flexibilidade e visão estratégica. A crise foi se aprofundando até que, em 1999, a empresa pediu falência, um capítulo triste que marcou o fim de uma era. Mas a falência da Mesbla não foi apenas uma notícia econômica, foi um choque cultural. Milhões de brasileiros viram sumir um pedaço importante da sua história, da sua infância, das suas lembranças afetivas. A marca que esteve presente em tantos lares desapareceu, deixando um vazio difícil de preencher. E ainda hoje, décadas depois, o nome Mesbla desperta nostalgia, como um eco de tempos passados em que o Brasil parecia um país de oportunidades infinitas. Mesmo no seu declínio, a Mesbla foi um espelho das transformações do Brasil, um símbolo das glórias e das derrotas do varejo nacional. Sua trajetória é uma lição potente sobre os perigos da acomodação e a importância da inovação constante. É um lembrete de que nem mesmo os maiores impérios estão a salvo do tempo e das mudanças do mercado. As crises internas da Mesbla foram verdadeiros terremotos que abalaram as estruturas de uma empresa que, por décadas, parecia inabalável. Por trás do brilho das vitrines e do sorriso dos vendedores, havia um caldeirão fervente de problemas administrativos, disputas de poder e uma gestão desatualizada que se recusava a enxergar a tempestade que se aproximava. Logo após atingir seu auge, a Mesbla começou a sofrer com a rigidez burocrática, uma estrutura pesada, cheia de níveis hierárquicos que retardavam decisões cruciais. Enquanto o mercado exigia agilidade e inovação, a diretoria da Mesbla se perdia em reuniões intermináveis e processos lentos, onde a palavra modernização era mais um conceito distante do que uma prática real. Essa lentidão paralisava investimentos, atrasava a reposição de produtos e dificultava a resposta às mudanças do consumidor. Além disso, conflitos internos entre acionistas e dirigentes corroíam a unidade da empresa. A disputa por poder transformava decisões importantes em batalhas políticas, e muitas vezes os interesses pessoais se sobrepunham aos interesses do negócio. Essa guerra silenciosa fazia com que projetos promissores fossem abandonados e oportunidades desperdiçadas. Imagine uma orquestra em que cada músico toca uma melodia diferente, o resultado só poderia ser caos. Outro ponto crítico foi a incapacidade da Mesbla em atualizar seus sistemas e processos. Enquanto concorrentes investiam em tecnologia, integravam estoques e aprimoravam a logística,
a Mesbla permanecia com métodos arcaicos. O estoque inchava descontroladamente, com mercadorias paradas nas prateleiras, enquanto faltavam produtos essenciais nas lojas. Isso gerava insatisfação nos clientes e perdas financeiras crescentes. A pressão sobre os funcionários também era enorme. Muitas vezes, os colaboradores sentiam-se desmotivados e desvalorizados, enfrentando jornadas longas e metas inalcançáveis, sem suporte adequado da gestão. A rotatividade aumentava, a qualidade do atendimento caía, e a imagem da Mesbla, tão cuidadosamente construída, começava a se desgastar diante do consumidor. Essas crises internas, somadas a um cenário externo cada vez mais competitivo e exigente, foram a bomba relógio que acelerou o declínio da empresa. Por trás do brilho das campanhas publicitárias, escondia-se um gigante ferido, que não conseguiu se reinventar a tempo. E essa incapacidade de adaptação, infelizmente, custou caro, custou a sobrevivência da Mesbla no mercado brasileiro. Gostou? Então curta e compartilhe. Gostou? Então curta e compartilhe.